Em meio aos reinos instáveis de Israel e Judá, onde as guerras e as alianças políticas moldavam o destino das nações, surge uma figura que marcou profundamente a história e a espiritualidade de seu povo: o profeta Isaías. Mais do que um porta-voz de Deus, Isaías tornou-se um símbolo vivo da relação entre Judá e o Altíssimo, principalmente em tempos de crise. Isaías viveu num período crítico da história, onde o povo de Judá enfrentava tanto ameaças externas quanto crises internas. E é em meio a esse cenário de incerteza que o profeta recebeu um chamado para proclamar uma mensagem desafiadora, tanto para os reis quanto para o povo. O nome de Isaías, que significa Yahweh é salvação, não poderia ser mais apropriado para o ministério profético que ele exerceria. De acordo com Isaías 1:1, ele exerceu seu ministério durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ele nasceu no século 8 a.C., em Jerusalém, uma época de relativa prosperidade, mas também de crescente tensão política com o Império Assírio, que despontava como uma ameaça iminente. Isaías cresceu numa sociedade que oscilava entre a adoração a Yahweh e a tentação de buscar segurança em alianças políticas com potências estrangeiras. O chamado de Isaías, no entanto, não foi apenas para transmitir palavras proféticas. Ele foi chamado para viver essas palavras. E uma das mais dramáticas dessas profecias envolveu um ato incomum. O profeta andaria nu e descalço como um sinal de advertência para o povo de Judá e para seus líderes, que insistiam em confiar mais em alianças políticas do que em Deus. Isaías começa seu ministério de maneira extraordinária. No ano da morte do rei Uzias, ele teve uma visão no templo que marcaria sua vida e seu papel como profeta. A narrativa, registrada no capítulo 6 do livro de Isaías, é uma das passagens mais conhecidas das Escrituras. Nesse momento de transição política e incerteza para o reino de Judá, Isaías experimentou um encontro com Deus que transformou sua vida para sempre. Isaías relata que, enquanto estava no templo, ele viu o Senhor assentado num trono alto e exaltado, com as orlas de suas vestes enchendo o templo. Serafins, seres angelicais, estavam ao redor do trono, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É impossível imaginar a grandiosidade dessa visão sem sentir o impacto do que Isaías estava testemunhando. A presença de Deus era tão majestosa que até as fundações do templo tremiam ao som das vozes dos serafins. Diante dessa visão tão impressionante, Isaías foi imediatamente tomado por um profundo senso de indignidade. Ele exclamou: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqui, vemos como a proximidade da santidade de Deus expõe nossas fraquezas e impurezas. Isaías percebeu não apenas seus próprios pecados, mas também a condição espiritual de todo o povo de Judá. Nesse momento de confissão e reconhecimento de sua falha, um dos serafins voou até Isaías, trazendo uma brasa viva do altar. Ele tocou os lábios de Isaías com a brasa, dizendo: Isto tocou os seus lábios. Agora a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Essa cena poderosa simboliza a purificação e a capacitação de Isaías para o ministério profético. Ele foi transformado para ser a voz de Deus em meio ao caos e à desobediência de Judá. Logo em seguida, Isaías ouve a voz do Senhor, que faz uma pergunta crucial: A quem enviarei e quem irá por nós? Sem hesitar, Isaías responde: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse momento de entrega marca o início de uma missão que seria repleta de desafios, mas também de momentos de profunda confiança no Senhor. Após a morte de Uzias e o curto reinado de Jotão, seu filho Acás ascendeu ao trono. Ao contrário de seus antecessores, Acás foi um rei fraco e espiritualmente negligente. Ele não seguiu os caminhos de seu pai ou de seu avô, e ao invés de confiar em Deus, buscou desesperadamente alianças políticas com nações pagãs, especialmente a Assíria. Judá estava cercado de inimigos. O Reino do Norte, Israel e a Síria formaram uma coalizão contra Judá, pressionando Acás a se juntar a eles em uma guerra contra a Síria. Acás, no entanto, optou por recorrer ao rei da Assíria, Tiglat-Pileser III, buscando sua ajuda e proteção. Ele não apenas pagou tributo ao rei assírio, mas também se submeteu politicamente ao Império Assírio, fazendo de Judá um estado vassalo.
Foi nesse contexto que Isaías profetizou a queda do Egito e da Etiópia, duas potências que Acaz via como possíveis aliados contra a Síria. Deus, no entanto, instruiu Isaías a realizar uma ação simbólica chocante para comunicar essa mensagem ao povo de Judá e seus líderes. Deus ordenou que Isaías andasse nu e descalço por 3 anos, como um sinal profético do que aconteceria ao Egito e à Etiópia. O ato de Isaías era mais do que uma simples performance simbólica. Ele estava vivendo a profecia. Sua nudez representava a humilhação e a vulnerabilidade que essas nações experimentariam quando fossem levadas cativas pela Síria. E, mais importante, sua condição servia como um alerta direto ao povo de Judá. Confiar em alianças com nações estrangeiras, em vez de confiar no Senhor, só traria vergonha e destruição. Essa ação dramática atraiu a atenção de todos. Imagine o impacto de ver o principal profeta de uma nação andando nu e descalço pelas ruas. Era impossível ignorá-lo. E essa era a intenção. Isaías estava dizendo, sem palavras, que assim como ele estava exposto, o povo de Judá também ficaria, caso continuasse a confiar em alianças humanas. Deus usou Isaías para mostrar que a confiança em alianças políticas traria a mesma humilhação e vergonha que ele previu para o Egito e a Etiópia. As nações que Acaz via como possíveis salvadoras, na verdade, não poderiam salvar nem a si mesmas. E esse ato profético ficou registrado em Isaías 22:4, onde Deus explica que o Egito e a Etiópia seriam levados cativos, nus e descalços, pelos assírios para vergonha e humilhação. A mensagem de Isaías foi clara. Apenas a confiança em Deus poderia salvar Judá. Ele estava chamando o povo e seus líderes ao arrependimento e à fé. Mas como vimos ao longo da história, Acaz ignorou as advertências do profeta e continuou em seus caminhos errados. Embora Acaz tenha falhado em ouvir as advertências de Isaías, as profecias do profeta continuaram a reverberar pelos séculos. As palavras de Isaías não foram apenas para seu tempo. Elas falavam de um futuro maior, de um rei vindouro que traria salvação não apenas para Judá, mas para o mundo. Nos capítulos 7 a 12 de Isaías, o profeta entrega uma das mensagens mais conhecidas e poderosas de toda a Escritura, a promessa de um Messias. Isaías profetiza o nascimento de uma criança, chamada Emanuel, que significa Deus conosco. Esse Messias seria o Rei justo, o libertador de Israel, e traria paz e restauração ao povo de Deus. Essas profecias se cumpriram de forma plena em Jesus Cristo, o Messias prometido. Isaías continua sendo uma figura-chave na história bíblica e um exemplo de obediência e confiança em Deus, mesmo em meio às circunstâncias mais extremas. Sua vida e suas ações, incluindo o ato profético de andar nu, nos lembram de que a verdadeira segurança e salvação vem somente de Deus, e não de alianças humanas ou poderes temporais. Apesar de todos os esforços de Isaías, Acaz não deu ouvidos ao profeta e firmou uma aliança com a Síria. Com o tempo, essa aliança acabou se tornando uma fonte de problemas ainda maiores para Judá. Tiglat-Pileser III logo se aproveitou da fraqueza de Acaz e exigiu que ele se submetesse completamente à Assíria, transformando Judá em um vassalo do Império Assírio. Acaz foi forçado a pagar tributos cada vez maiores à Assíria, o que minou ainda mais sua autoridade e independência como rei de Judá. Diante disso, Acaz também buscou alianças com o Egito e a Etiópia, como uma medida adicional de segurança contra a Síria. Essa decisão foi vista por Deus como falta de confiança em sua proteção e resultou na mensagem profética que Isaías transmitiu ao andar nu e descalço. Essa mensagem profética, registrada em Isaías 22:4, diz: Naquele mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como meu servo Isaías andou nu e descalço por 3 anos, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Nesta passagem, Deus se dirige a Isaías e lhe dá uma instrução singular para transmitir uma mensagem profética ao povo de Judá. Ao despir-se e andar descalço, Isaías expressa vulnerabilidade e exposição. Sua obediência e essa ação dramática chamam a atenção das pessoas,
funcionando como uma representação visual impactante da mensagem que ele estava prestes a comunicar. A nudez e o descalço de Isaías simbolizam a fragilidade do povo diante de ameaças externas e a necessidade de confiar em Deus em tempos difíceis. Ele demonstra que a única proteção para Judá é a confiança em Deus e a obediência aos seus mandamentos. Deus explica o significado simbólico dessa ação, comparando o tempo em que Isaías esteve nu e descalço ao destino que aguardava o Egito e a Etiópia. Assim como Isaías foi uma representação física da futura nudez e descalço dos prisioneiros dessas nações, a Assíria os capturaria, despojando-os de suas vestes e levando-os ao cativeiro, expondo-os à vergonha. Enquanto Isaías profetizava, Judá estava em tumulto espiritual, promovendo a idolatria e a adoração a deuses estrangeiros, afastando o povo do Deus verdadeiro. O profeta confrontou Acaz e o advertiu sobre as consequências de sua apostasia espiritual, exortando-o a se arrepender e voltar para Deus. No entanto, Acaz ignorou as advertências de Isaías e continuou em sua desobediência. A situação de Judá se deteriorou com o tempo, culminando na invasão da Assíria, que devastou o país e cercou Jerusalém. O rei Acaz e o povo de Judá sofreram intensamente sob o domínio assírio, enfrentando fome, doenças e miséria. O reinado de Acaz foi marcado por escolhas políticas erradas e falta de fé em Deus, resultando em um estado de fraqueza e desespero para Judá. Sua morte, no entanto, não trouxe alívio, mas sim o início de um período ainda mais caótico, com seu filho Ezequias herdando um reino em crise e desafios maiores. Ao assumir o trono, Ezequias iniciou reformas religiosas e políticas para eliminar a idolatria e restaurar a adoração ao verdadeiro Deus, contando com o apoio e encorajamento de Isaías, que atuou como conselheiro espiritual e profeta do rei. Durante esse período, Isaías continuou a transmitir as mensagens de Deus ao povo de Judá, exortando-os ao arrependimento e à fidelidade. Ele proclamou a palavra de Deus, denunciando a injustiça social, a corrupção moral e a idolatria que ainda persistiam no reino. Ao mesmo tempo, ofereceu esperança e consolo ao povo, lembrando-os das promessas de Deus de salvação e redenção. Entretanto, foi no reinado de Ezequias que Judá enfrentou uma crise ainda maior, quando Senaqueribe, rei da Assíria, ameaçou invadir Jerusalém. Senaqueribe governou entre 705 e 681 a.C., e durante seu reinado, a Assíria era uma potência regional dominante, envolvida em várias campanhas militares, incluindo incursões na região de Judá. O exército assírio era uma das forças militares mais poderosas e temidas do mundo antigo, conhecida por sua disciplina, organização e eficácia. Preocupado com a situação, o rei Ezequias de Judá tentou inicialmente buscar uma solução diplomática e negociar com Senaqueribe para evitar um conflito direto. A narrativa bíblica e inscrições históricas fornecem detalhes sobre essas tentativas de negociação. Segundo a Bíblia, no livro de Reis, Ezequias enviou mensageiros ao rei Senaqueribe em busca de paz, concordando em pagar um tributo em troca de não ser invadido. Senaqueribe marchou contra todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Ezequias enviou uma mensagem a Senaqueribe em Laquis, admitindo seu pecado e oferecendo-se para cumprir o que fosse exigido. O rei assírio impôs a Ezequias 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro, mas não ficou satisfeito com os termos e decidiu invadir Judá, cercando Jerusalém, onde Ezequias se viu sem opções. Perturbado e angustiado pela rejeição de suas tentativas de paz, Ezequias recebeu uma carta ameaçadora de Senaqueribe, que zombava de Deus e ameaçava a destruição de Jerusalém. Ele subiu ao templo, leu a carta diante do Senhor e, em desespero, rasgou suas vestes, um gesto comum de luto e angústia na cultura judaica. Após esse ato, Ezequias buscou orientação divina e enviou mensageiros ao profeta Isaías em busca de conselhos sobre como lidar com a situação. O profeta Isaías recebeu uma mensagem de Deus e tranquilizou Ezequias. Ele proferiu uma profecia que assegurava a proteção divina e a derrota do exército assírio. Isaías transmitiu uma mensagem de conforto e garantia divina a Ezequias. Não tenha medo das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eu o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Ele estava transmitindo uma mensagem de confiança e esperança a Ezequias e ao povo de Judá.
Isaías assegurou ao rei que Deus estava ciente das blasfêmias proferidas por Senaqueribe e das ameaças contra Jerusalém. Ele profetizou que Deus não permitiria que Senaqueribe alcançasse seu objetivo de destruir a cidade, afirmando que o exército assírio seria derrotado e não conseguiria conquistar Jerusalém. Além disso, relembrou a Ezequias das promessas de Deus de proteger Judá e garantir a continuidade da linhagem davídica. Ele enfatizou que Jerusalém seria salva devido ao amor e às promessas de Deus a Davi. Para fortalecer a fé de Ezequias, Isaías ofereceu um sinal miraculoso. A sombra no relógio de Acás retrocederia 10 graus, o que de fato ocorreu, demonstrando o poder de Deus. A mensagem de Isaías trouxe conforto e esperança a Ezequias e ao povo de Judá em um momento de angústia, solidificando sua confiança na proteção divina. Ezequias expressou sua fé, suplicando ao Senhor que ouvisse suas orações e interviesse em favor de Jerusalém, pedindo proteção e que todos os reinos soubessem que o Senhor era o Deus Supremo. Deus atendeu à fé e à oração de Ezequias, enviando um anjo que destruiu 185.000 soldados assírios em uma única noite, garantindo a proteção de Jerusalém. No dia seguinte, o povo de Jerusalém ficou chocado e aliviado ao ver a destruição do exército assírio, reconhecendo a intervenção divina como a razão de sua segurança. Ezequias e Isaías trabalharam juntos para restaurar a fé em Deus, preparando Judá para um futuro de paz e prosperidade. No entanto, Manassés, filho de Ezequias, sucedeu-o como rei e governou por 55 anos, sendo lembrado por sua severa rebelião contra Deus e pela perseguição aos fiéis. Ele reverteu as reformas religiosas de seu pai, reintroduzindo a idolatria e perseguindo os profetas. Isaías continuou a proclamar a palavra de Deus durante o reinado de Manassés, denunciando sua apostasia e alertando sobre as consequências da rebelião. Ele enfrentou oposição e perseguição, e a tradição judaica afirma que foi martirizado por sua fé inabalável. Apesar de sua morte trágica, o legado de Isaías como profeta continuou a inspirar fé e coragem. O relato sobre a morte de Isaías é encontrado também no livro apócrifo A Ascensão de Isaías, que narra suas visões e profecias, destacando sua coragem e devoção até o fim. Quanto a Manassés, seu reinado foi marcado por desobediência, mas ele experimentou arrependimento nos últimos anos, buscando reformar a religião após ser levado cativo para a Babilônia. Embora seu arrependimento tenha sido tardio, ele ilustra o poder do arrependimento e a misericórdia divina. Isaías, por sua vez, é reconhecido por suas contribuições proféticas, especialmente no livro de Isaías, que aborda temas como a soberania de Deus, justiça social e esperança de redenção. Suas profecias messiânicas, que incluem previsões sobre o nascimento e a vida de Jesus, são fundamentais para a fé judaico-cristã, sendo Jesus visto como o cumprimento dessas promessas. As mensagens de Isaías têm inspirado milhões ao longo da história, desafiando as pessoas a viverem segundo os princípios de Deus e a se arrependerem de seus pecados. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e clique em algum dos 2 vídeos que aparecerão para continuar nos assistindo. Abraços e fiquem com Deus.